ausência de desejos, a maior bem-aventurança. Já conheci muitas pessoas realizadas, mas nunca um homem liberto. Você já conheceu algum homem liberto ou a libertação significa, entre outras coisas, abandonar também o corpo? O que tu entendes por realização e libertação? Por realização, quero dizer uma experiência maravilhosa de paz, bondade e beleza. Quando o mundo faz sentido e há uma unidade que a tudo permeia de substância e essência. Apesar dessa experiência não durar, não pode ser esquecida. Brilha na mente como recordação e desejo. Sei do que estou a falar, porque tenho tido essas experiências. Por libertação, quero dizer estar permanentemente nesse estado maravilhoso. O que pergunto é se a libertação é compatível com a sobrevivência do corpo. Mas o que é que está errado com o corpo? O corpo é muito débil e de breve duração. Cria necessidades e desejos, limita-nos dolorosamente. E daí? Deixa que as expressões físicas sejam limitadas. Mas a libertação é a libertação do ser, das suas ideias falsas e autoimpostas. Ela não está contida em alguma experiência particular, por mais gloriosa que seja. Ela dura para sempre? Toda a experiência é limitada no tempo. Tudo o que teve um princípio deverá ter um fim. Dessa forma, a libertação, no meu sentido da palavra, não existe. Pelo contrário, é-se sempre livre. Tu és consciente e livre para ser consciente. Ninguém pode tirar-te isto. Tu já te conheceste alguma vez como estando inconsciente ou não existindo? Eu posso não me lembrar, mas isto não desmente que não tenha ocasionalmente estado inconsciente. Por que não te afastas da experiência indo para o experimentador e compreendendo todo o alcance da única afirmação verdadeira que podes fazer? Eu sou. Como posso fazer isso? Aqui não há como. Simplesmente conserva na mente o sentimento eu sou, fundindo-te nele até que a tua mente e o teu sentimento se tornem um só. Através de tentativas repetidas, tu darás conta do equilíbrio adequado de atenção e afeto, e a tua mente estará firmemente estabelecida no pensamento-sentimento eu sou. Não importa o que tu penses, digas ou faças, este sentido de ser imutável e afetuoso permanecerá como o fundamento sempre presente da mente. É isso que você chama de libertação? Chamo normal. O que há de errado em ser, conhecer e atuar sem esforço e com muita alegria? Por que considerá-lo tão inusual a ponto de esperar a destruição imediata do corpo? O que está errado com o corpo para que tenha que morrer? Corrige a tua atitude em relação ao corpo e não o incomodes. Não o mimes, não o tortures. Simplesmente deixa-o ir, a maior parte das vezes, abaixo do limiar da atenção consciente. A recordação das minhas experiências maravilhosas assombra-me. Eu quero-as de volta. Porquê querê-las de volta? Não podes tê-las. O estado de ansiedade por qualquer coisa bloqueia toda a experiência mais profunda. Nada de valor pode ocorrer a uma mente que sabe exatamente o que quer, porque nada que a mente possa imaginar e querer será de muito valor. Então, o que vale a pena querer? Quer apenas o melhor, a mais alta felicidade, a maior liberdade. A ausência dos desejos
é a maior bem-aventurança. Estar livre de desejos não é a liberdade que eu quero. Eu quero a liberdade de satisfazer os meus desejos. Tu és livre para satisfazer os teus desejos. De facto, não fazes outra coisa. Eu tento, mas existem obstáculos que me deixam frustrada. Supera-os. Não posso, não consigo. Sou demasiado fraca. O que te faz fraca? O que é essa fraqueza? Os outros satisfazem os seus desejos. Por que é que tu não satisfazes os teus? Talvez me falte energia. O que aconteceu à tua energia? Para onde foi ela? Não a dispersaste em muitos desejos e ocupações contraditórias? Tu não tens uma provisão infinita de energia. Por que não? Os teus objetivos são pequenos e baixos. Não pedem por mais. Apenas a energia de Deus é infinita porque Ele não quer nada para si mesmo. Sê como Ele e todos os teus desejos se realizarão. Quanto maiores forem os teus objetivos e mais amplos os teus desejos, mais energia terás para a sua satisfação. Deseja o bem de todos e o universo trabalhará contigo. Mas, se quiseres o teu próprio prazer, terás que ganhá-lo duramente. Antes de desejar, faz por merecer. Eu dedico-me ao estudo da filosofia, da sociologia e da educação. Creio que necessito mais desenvolvimento mental antes de poder sonhar com a autorrealização. Estou no caminho correto? Para ganhar a vida, é necessário algum conhecimento especializado. O conhecimento geral desenvolve a mente, não há dúvida. Mas se passares toda a tua vida a juntar conhecimento, vais construir um muro ao teu redor. Para ir além da mente, não é necessária uma mente bem dotada. Então, o que é necessário? Desconfiar da tua mente e ir além. O que vou encontrar além da mente? A experiência direta de ser, conhecer e amar. E como é que se vai além da mente? Há muitos pontos de partida. Todos levam à mesma meta. Podes começar com um trabalho desinteressado, abandonando os frutos da ação. Podes então deixar de pensar e acabar por abandonar todos os desejos. Aqui, o abandonar, Tiaga, é o fator operativo. Ou então, podes não te preocupar com nada do que queiras ou penses ou faças, permanecendo parada no pensamento e sentimento eu sou, focando o eu sou firmemente na tua mente. Todo o tipo de experiências pode chegar a ti. Permanece inabalável no conhecimento de que tudo o que pode ser percebido é transitório e que apenas o eu sou perdura. Eu não posso dedicar toda a minha vida a essas práticas. Tenho que cumprir com as minhas obrigações. Não deixes de cumprir as tuas obrigações. A ação na qual não estejas emocionalmente envolvida e que seja benéfica e não cause sofrimento não te limitará. Tu podes ocupar-te em várias direções e trabalhar com um enorme empenho e, mesmo assim, permanecer interiormente livre e quieta, com a mente como um espelho que tudo reflete sem ser afetada. E esse estado é realizável? Não falaria dele se não fosse, porque haveria de ocupar-me com fantasias. Todos citam as escrituras. Aqueles que conhecem apenas as escrituras nada conhecem. Conhecer é ser. Eu sei do que falo, não por ter lido ou por ter ouvido.
Estou a estudar sânscrito com um professor, mas realmente só estou a ler as escrituras. Eu procuro a autorrealização e vim obter a orientação necessária. Por favor, diga-me o que fazer. Já que leste as Escrituras, por que perguntas a mim? As escrituras mostram as linhas gerais, mas o indivíduo necessita de instruções pessoais. O teu próprio ser é o teu mestre final, o teu Sadguru. O mestre externo, Gum, é meramente um sinal no caminho. Só o teu mestre interno caminhará contigo até à meta, pois ele é a meta. O mestre interior não se deixa encontrar facilmente. Já que está em ti e contigo, a dificuldade não pode ser séria. Olha para dentro e vais encontrá-lo. Quando olho para dentro, encontro sensações e percepções, pensamentos e sentimentos, desejos e medos, lembranças e expectativas. Estou imersa nesta nuvem e não vejo mais nada. Este que vê tudo isso e o nada também é o mestre interior. Só ele é. Todo o restante parece ser. Ele é o seu próprio ser, Svarupa. A sua esperança e segurança de liberdade. Encontra-o e agarra-te a ele. E estarás a salvo e segura. Eu acredito em si, mas quando se trata da própria constatação deste eu interior, isto escapa-me. A ideia isto escapa-me, de onde surge? Surge na mente. E quem conhece a mente? A testemunha da mente conhece a mente. Veio alguém ter contigo e te disse: Eu sou a testemunha da mente? Claro que não. Se assim fosse, seria apenas outra ideia na mente. Então, quem é a testemunha? Sou eu. Assim, tu conheces a testemunha porque tu és a testemunha. Tu não necessitas ver a testemunha à tua frente. Aqui, de novo, ser é conhecer. Sim, vejo que eu sou a testemunha, a própria consciência. Mas de que modo isto me beneficia? Mas que pergunta! Que tipo de benefício esperas? Não é suficiente conhecer o que tu és? Qual a utilidade do autoconhecimento? Ele ajuda-te a entender o que tu não és e mantém-te livre de ideias, ações e desejos falsos. Se eu sou apenas a testemunha, que importa o correto e o incorreto? O que te ajuda a conhecer a ti mesma é correto. O que te impede, incorreto. Conhecer o ser real de si mesmo é bem-aventurança. Esquecê-lo é dor. A consciência que testemunha é o verdadeiro ser? É o reflexo do real na mente. Buddhi. O real está além. A testemunha é a porta pela qual vais além. Qual é o propósito da meditação? Ver o falso como falso é a meditação. Isto deve continuar todo o tempo. Disseram-nos para meditar regularmente. O exercício diário deliberado de discriminar entre o verdadeiro e o falso e a renúncia do falso é a meditação. Há muitos tipos de meditação para começar, mas, finalmente, todos se fundem num. Diga-me, por favor, qual é o caminho mais curto para a autorrealização? Não existem caminhos curtos ou longos, mas algumas pessoas são mais sérias que outras. Posso contar-te a minha experiência. Eu era um homem simples, mas confiei no meu guru. O que ele me disse para fazer, eu fiz.
Disse-me que me concentrasse no eu sou e eu o fiz. Disse-me que estou além de tudo o que se pode perceber ou conceber e eu acreditei nele. Dei-lhe o meu coração e a minha alma, toda a minha atenção e todo o meu tempo disponível. E eu tinha que trabalhar para manter a minha família. Como resultado da fé e da dedicação sincera, percebi o meu ser Svarupa em 3 anos. Tu podes escolher qualquer caminho que te convier. A tua seriedade determinará o teu grau de progresso. E tem alguma sugestão para mim? Estabelece-te firmemente na consciência do eu sou. Este é o princípio, mas também o fim de todo o esforço.